O prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ele só se preocupa em asfaltar a cidade sempre no último ano de eleição. E aí, prefeito, eu gostaria também que o senhor colocasse um asfalto de melhor qualidade, porque não é possível que um asfalto dure apenas 6 meses. Eu, por exemplo, tenho no nosso plano de governo a previsão de ter um laboratório móvel de análise do asfalto, que a gente precisa garantir a qualidade do asfalto e a qualidade do serviço, para que ele não dure apenas 6 meses e para que não tenha que se ficar gastando dinheiro ano após ano, ou então só em ano de eleição, asfaltando, inclusive colocando recap em ruas onde já são asfaltadas. Eu gostaria muito que o prefeito Edivaldo Holanda, em vez de estar recapeando rua e construindo um monte de praça depois de destruir as praças existentes, que o senhor tivesse investido parte do dinheiro dos 350 milhões de reais, cerca de 350 milhões de reais, na reforma das escolas, que estão aí paradas e essa bomba vai ficar para o próximo prefeito. Deveria ter gasto dinheiro um pouquinho nas escolas. Pergunta do jornalista Niro de Weber. São Luís carece e muito de uma estrutura que atenda os pedestres e ciclistas da cidade, mas as pautas estão sempre focadas em trânsito e automóveis. Qual a sua proposta para melhoria e expansão das calçadas, faixas e ciclovias da cidade? Tem gente que pensa que mobilidade é só automotivo, cidade para carros. Eu entendo diferente, eu entendo que nós temos que ter uma cidade para pessoas. Isso é o mais importante. E para ter uma cidade para pessoas, nós temos que priorizar o transporte público, é certo, mas nós temos que priorizar também outros modais. Ciclovia é um exemplo. Eu já vi alguns candidatos propondo ciclovia na área nobre de São Luís no final de semana para quem usa como lazer. Tem que ter. Mas eu estou preocupado mesmo com a ciclovia, é do sujeito que usa ela para ir para o trabalho ou ir estudar, porque não tem o dinheiro de pagar a passagem do ônibus, do transporte coletivo. Essa sim é que tem que ser a nossa prioridade. Nós temos um projeto de interligar as redes de ciclovia já existentes. São Luís tem mais ou menos 35 quilômetros de ciclovia. A maior parte é de lazer, no Parque do Rangedor, no Itapiracó, na Litorânea. Nosso primeiro desafio, portanto, vai ser integrar a rede de ciclovia já existente, ligando também aos terminais de integração e às universidades. Tu passa a ter todo um percurso emendado um no outro. Esse é um ponto que nós vamos priorizar. Construindo bicicletários também, inclusive nos terminais de integração. A pessoa pode andar um pedaço de bicicleta e outro pedaço de ônibus. O importante é ter várias opções. No que diz respeito à calçada, a gente sabe o quanto é difícil andar nas calçadas de São Luís. E não é por conta que a nossa cidade é antiga, isso, aquilo, não. Falta fiscalização, inclusive. Quando eu estava na Secretaria das Cidades, dentro do programa Nosso Centro, de valorização do centro, a gente já tinha gestado um programa chamado Mais Calçadas. Porque nós precisamos que as calçadas sejam reservadas para as pessoas. A calçada não é para estar cheio de lojista ocupando de forma indevida, a calçada não é para estar toda irregular ou disputando com poste. No nosso plano de governo, a gente vai fazer essa valorização, essa adequação, até porque admitamos, revitalizar 1 quilômetro de calçada é ainda mais barato do que asfaltar as ruas, por exemplo. Guilherme Moisés, 1 minuto para os seus comentários. A gente precisa fazer só alguns reparos na fala do Rubens, porque os dados da SMTT mostram que São Luís tem 20 quilômetros de ciclovias, dados da SMTT. Não pode fazer confusão com ciclofaixa. A gente tem que ter muita verdade ao falar com a população, porque o custo de 1 quilômetro de uma ciclovia hoje ele oscila entre 200 mil e 250 mil reais. A cidade passa por um momento extremamente complicado do ponto de vista estruturante. Nós vamos virar o ano que vem endividados. Então, eu peço até aos colegas aqui que, para a gente não passar vergonha perante a população, a gente consiga falar do planejamento nosso para a cidade de São Luís, ano a ano. Porque muita gente está vendendo esperança para as pessoas num ano muito difícil. A gente tem que vender agora, nesse momento, a realidade. O nosso centro, que o Rubens falou, a gente vai ter a oportunidade de debater no momento do centro histórico, mas não foi uma situação tão da forma que ele disse. A nossa visão de mobilidade é colocar cada vez mais um planejamento consistente, cronograma feito, o serviço dentro do bairro que vai tirar as pessoas das ruas. A pergunta central é: como fazer para que esses alunos não acumulem prejuízos em 2021? Chamar os professores para virem conosco construindo esse sistema de educação a partir do ano que vem. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um orçamento que, do ponto de vista do Fundeb, ele aumenta 20 milhões, mas a gente ainda não tem a regulamentação da lei federal. Lá em Brasília, o pessoal não apertou como deveria o Congresso para fazer essa regulamentação. Temos, inclusive, deputados federais aqui que se vangloriam de terem participado do Fundeb, mas a regulamentação ela segue pendente. Então, ainda há incerteza sobre o Fundeb ano que vem. E nós vamos ter, do ponto de vista do orçamento administrativo, uma redução importante.
que deve fazer que no final, se conseguirmos receber o Fundeb da maneira que vai ser ano que vem, 12,5%, a gente vai ter mais 13 milhões, mas isso está praticamente todo comprometido já. Eu vejo muitas propostas de construção de escolas, de reformas de todas as escolas. A gente tem que garantir ano que vem que a criança tem as adaptações na sala de aula para guardar 1 metro de distância, para usar uma máscara, para proteger a sua família, a sua mãe, o seu avô e recuperar o que foi perdido, inclusive do ponto de vista socioemocional. Primeiro passo, nós vamos buscar a vacina. Nós vamos lutar e liderar o processo para trazer a vacina para todo cidadão do Vicense, para garantir que o processo educacional possa ser dado continuidade como era antes. Vivemos um novo normal, então as nossas escolas precisam se adaptar. Quero destacar que eu sou professor, eu conheço educação. Como deputado, eu destinei recursos para garantir 800 vagas de pós-graduação 100% gratuito para professores da rede pública municipal em São Luís. Nós vamos reformar 100% das escolas públicas municipais em São Luís. É possível fazer. Nós vamos garantir direitos de primeira, segunda e terceira geração. Infelizmente, hoje falta água encanada nas escolas públicas de São Luís. 24% das escolas públicas não tem água encanada. Vamos garantir água, vamos garantir internet em parceria com as operadoras e vamos também garantir aos nossos alunos da rede pública municipal transporte público gratuito com verbas federais e estaduais. Ele falou algumas coisas que me deixaram preocupado. Primeiro, questão de vacina. A vacina que está em fase de desenvolvimento mais avançada é a vacina chinesa. Até a vacina poder ser usada em larga escala, ela precisa de uma regulamentação. Nossas crianças, elas precisam de respostas imediatas. Eu entendo a preocupação dele com a vacina, mas a gente tem que dimensionar as aulas para o contexto do pós-pandemia enquanto a gente não tem essa certeza. A gente não pode esperar tanto tempo. Uma coisa que me preocupa bastante também é essa questão de a gente, todo tempo, não discutir o que vai ser feito em relação à parceria que a Prefeitura tem e precisa ter com seus professores. A gente precisa disso. É o momento de toda a pressão corporativa, sindical, nesse momento a gente baixar a guarda para que a gente possa construir juntos esse caminho e a gente não pode esperar a vacina. Respeito o Duarte, mas discordo. Sobre mobilidade urbana, nós vamos começar transformando os terminais de integração em shoppings de serviço, em parceria com as construtoras. A Ciduscom já demonstrou total interesse, todas as construtoras têm interesse em pegar o terminal, transformar em um shopping de serviços sem qualquer custo, sem R$1 gasto pela Prefeitura. Hoje, as empresas de ônibus, as empresas privadas, gastam em média R$150 mil, R$200 mil, por exemplo, no terminal da Beira-Mar, por mês. Esse recurso nós vamos destinar para garantir ônibus novos, melhoria da frota, renovação de 100% da frota. Nós vamos também garantir abrigos melhores, humanizados para os nossos consumidores, para os nossos passageiros. Ele fala de concurso público, mas ele fez o concurso público obrigado por uma ordem judicial. E ele fala sobre que as praias eram limpas na época em que ele era presidente da CAEMA, mas na verdade não havia monitoramento. Mas as universidades que já estudavam a situação desde aquela época, que era 2005, 2006, constatavam que as praias já eram poluídas. O que ele não diz aqui é que durante o período que ele foi presidente da CAEMA, ele não tomou uma medida sequer para fazer o tratamento de esgoto da cidade de São Luís, que é a única forma possível de você evitar a poluição das praias. Se as praias estão poluídas, estão impróprias para o banho, é porque não há tratamento de esgoto adequado. E ele não tomou nenhuma providência quando era presidente da CAEMA em relação ao tratamento de esgoto. Portanto, essa é a verdade e eu continuo defendendo o IEMA, que é uma grande obra que eu faço questão e tenho orgulho de ter assumido a frente desse projeto. 1 minuto para a tréplica. Veja que o candidato Bira não negou que votou contra o empréstimo do BNDES que serviu para construir os IEMAs. Portanto, fica aqui reafirmado. Se dependesse do candidato Bira, hoje nós não teríamos nenhum IEMA no Maranhão. Mas eu vou além. Em relação à CAEMA, deixei muito claro o programa que nós lançamos, que foi CAEMA em Ação Ambiental, retirando diversos lançamentos de pontos de esgoto que eram feitos de forma clandestina na cidade. Você já deve ter percebido que a propaganda eleitoral do deputado Bira fala muito em educação pública, que ele veio de baixo, que se formou em educação pública, e eu sempre costumo dizer o seguinte: mais importante de onde você veio é o que você fez quando chegou lá. O deputado Bira votou contra os professores na Assembleia Legislativa do Maranhão. Fala tanto em educação pública, eu me lembro das galerias lotadas na Assembleia.
Enquanto eu estava em uma tribuna defendendo os professores, ele estava do outro lado votando contra os professores. Quem vota contra os professores, vota contra a educação. Portanto, meu respeito a cada professora e professor de São Luís. Neto, nós sabemos a importância que tem a zona rural da nossa cidade. A zona rural não pode ser vista só em véspera de eleição. Por isso, eu assumi o compromisso de criar uma única subprefeitura, que é exatamente a subprefeitura da zona rural, para que a gente possa dar mais atenção a você que mora na zona rural. Além disso, a realização de cursos de capacitação e qualificação lá no local, na nossa zona rural, para que a gente possa fazer a nossa zona rural realmente ser desenvolvida, que as riquezas fiquem lá. Qual é a sua proposta para a zona rural da nossa cidade de São Luís? Candidato Neto, 1 minuto e 30 segundos, por gentileza. Bom, primeiro que nós vamos descentralizar a gestão na cidade de São Luís. Nós vamos criar as prefeituras bairros, subprefeitura, acho que você está cansado de ouvir esse nome em todas as eleições. Nós vamos criar as prefeituras bairros, que vão descentralizar esse serviço da prefeitura, e um desses lugares, uma dessas prefeituras bairros, será localizado na zona rural de São Luís, que eu, de forma muito tranquila, consigo dialogar com a comunidade da zona rural. Eu destaco aqui, inclusive, deputado candidato Braide, você falando da sua gestão frente à CAEMA, que fez diversos sistemas de abastecimento de água. A gente precisa nominar isso. Inclusive, eu, quando tive a oportunidade de ser secretário de Estado do Desenvolvimento Social, tivemos o programa Água para Todos. Na minha responsabilidade, tínhamos que levar água para as zonas rurais dos municípios mais pobres do Maranhão, de menor IDH. Levamos, mas levamos também para a zona rural de São Luís. Eu falo da comunidade de Santa Helena, lá no Quebra-Pote. Eu falo da comunidade de Bagdá, lá no Quebra-Pote. Eu falo da Horta, lá no São Cristóvão. Eu falo da comunidade da Vila dos Guarás, também na zona rural de São Luís. Então você, de todas essas comunidades que eu citei, sabe do que eu estou falando. O serviço que nós já prestamos para a zona rural da cidade de São Luís, e agora o que nós queremos avançar enquanto prefeitura, fomentando cada vez mais a agricultura familiar na nossa zona rural, para que eles sejam verdadeiros fornecedores de alimentação para a prefeitura de São Luís. Você tem 1 minuto para a réplica, deputado, ou candidato, me perdoa. Em relação aos nomes, vou citar alguns para vocês aqui. Implantei sistema de abastecimento lá na Praça do Jardim América, no bloco C e no bloco B da Cidade Olímpica. No residencial Reinaldo Tavares, onde nós construímos uma caixa d'água, um reservatório para mais de 50 mil litros e colocamos água em todas as casas. No Coatrac, na Coab, nós trocamos 40 quilômetros de tubulação no centro de São Luís. Locais que nunca deram água passaram a dar porque os canos estavam completamente estragados embaixo da terra. Agora, voltando ao assunto da zona rural, a importância de nós termos a atenção para a nossa zona rural os 4 anos de gestão. Esse compromisso vocês têm meu. Nós precisamos fazer com que as riquezas da zona rural fiquem para quem é de lá, para que os empregos gerados fiquem para quem é de lá e tem recurso para a zona rural. A Vale começou a pagar uma compensação financeira desde o ano passado a São Luís, porque a estrada de ferro passa na zona rural. E é exatamente desses recursos que nós vamos tirar uma parte para fazer a nossa zona rural ser uma cidade muito melhor. Candidato Neto, 1 minuto. Bom, você que está nos ouvindo agora em casa, aqui pelo Imirante, em algum momento da sua vida você já esteve satisfeito com o serviço da CAEMA? Se sim, tudo bem, mas eu acredito que não. Em nenhum momento da sua vida. É esgoto a céu aberto ainda, água dia sim, dia não, esgotamento sanitário, um baixíssimo índice na cidade de São Luís. Então, o que o candidato Braide fala parece que não é a realidade que você vivencia na cidade de São Luís. E é interessante tudo o que ele está colocando aqui para a gente. Outro dia eu vi uma entrevista do candidato Braide dizendo que as contas dele da CAEMA tinham sido arquivadas sem ressalvas. Não existe arquivamento sem ressalva. As suas contas tiveram parecer da Corregedoria Geral do Estado pela rejeição, as suas contas tiveram o parecer dos técnicos do Tribunal de Contas pela rejeição e foi arquivado porque existe um regramento dentro do TCE que depois de 10 anos de não julgadas as contas, elas devem ser arquivadas. Bom, candidato Duarte, o tema de transparência pública é um tema muito importante que nós precisamos ter na cidade de São Luís. Corrupção não se combate com burocracia, corrupção se combate com transparência. A minha pergunta é, a transparência que você quer aplicar na Prefeitura de São Luís é a mesma que você aplica hoje no seu mandato como deputado estadual? Agradeço ao deputado Neto por me escolher para responder essa questão. Transparência não é favor, transparência é dever. É um dos princípios da administração pública.
Por isso que todos os atos administrativos que nós realizamos, à frente do PROCON, do Viva Cidadão, todos esses atos, nós informamos a população. Como deputado estadual, nós conseguimos fazer coisas que nunca foi feito, como, por exemplo, o primeiro processo seletivo para a formação de parte da equipe de gabinete. Nós também conseguimos garantir que as emendas destinadas à população, emendas que alguns candidatos mandam para municípios do interior do estado e o povo não vê o resultado, municípios pobres, municípios que precisam de saúde e as pessoas sequer têm acesso à garantia desse direito, as nossas emendas foram destinadas para a Universidade Estadual do Maranhão, garantindo 800 vagas de pós-graduação para os professores, emendas que foram destinadas para a saúde, tirando as pessoas da fila de espera por uma cirurgia pediátrica. Mais de 240 crianças tiveram acesso a essa cirurgia graças às nossas emendas, 630 pessoas tiveram acesso a tratamento odontológico graças aos nossos recursos. E tudo isso nós fizemos questão de expor, não apenas no portal da transparência, que é o nosso dever, mas fomos além. Divulgamos nas nossas redes sociais, informamos as pessoas. E nada melhor do que o testemunho das pessoas que passaram por esse procedimento, que foram beneficiadas, não como favor, mas como direito, que nos traz mais força para estar aqui e fazer muito mais na Prefeitura. 1 minuto para a sua réplica, candidato. Bom, candidato Duarte, eu resolvi fazer essa pergunta porque no último debate você inclusive me acusou de receber 18 salários quando deputado estadual aqui no Maranhão. Você só esqueceu de complementar em dizer que, inclusive, eu fui um dos autores, no início do primeiro mandato, para encerrar com esses 18 salários na Assembleia Legislativa. Minha equipe de comunicação pode colocar isso na nossa rede social. Eu, como autor, como membro da mesa diretora que era, como vice-presidente, no primeiro mandato, como deputado estadual, dei uma entrevista de 5 minutos no Fantástico, colocaram 5 segundos, você sabe como é isso nos dias de hoje. Portanto, por isso eu só dou entrevista ao vivo agora, quando é tema polêmico. Mas falei a respeito de transparência porque no último debate você também falou que foi o único deputado a abrir mão do seu auxílio saúde, que é um pouco mais de R$2.000. Mas no período da pandemia, onde as atividades legislativas estavam suspensas, você requisitou e recebeu durante 3 meses toda a sua verba indenizatória, dando mais de R$120 mil. É essa a transparência? Claro. 1 minuto para a réplica, por gentileza. Quero lembrar aqui ao deputado que todos nós, deputados, temos auxílio de verba de gabinete. E toda a minha verba de gabinete é usada, inclusive, para prestação de contas. Durante a pandemia, talvez você se lembre que você foi para Santa Rita fazer um churrasco. Churrasco sem uso de máscara, sem álcool gel. Você mentiu nas redes sociais e depois disse que mentiu. Você fez 2 vídeos. Percebo que você primeiro erra, depois a consciência pesa ou alguém sopra o seu ouvido e depois você vai lá e muda de ideia. Depois de se beneficiar com 18 salários, meus amigos, 18 salários, não 18 salários mínimos, 18 salários de R$20 mil. E ainda dizer no Fantástico que é pouco, que tem mês que chega a faltar, Neto, é isso que eu não quero para a Prefeitura de São Luís. Eu quero que o recurso público seja usado para as pessoas. Eu não recebo auxílio saúde, eu não recebo verba pública para pagar meu plano de saúde. Eu quero garantir saúde para todos e é isso que nós vamos fazer. Somos bem diferentes e essa diferença que vamos fazer na Prefeitura de São Luís. Candidato Iglesias, eu escolhi você porque me parece que dos que vieram aqui é o único que parece que está disposto a discutir propostas. Então eu quero perguntar a você, nós temos um orçamento para o ano que vem para a segurança pública de algo em torno de R$1.336.000, que é uma área muito importante, mesmo sabendo que a atribuição principal é do governo do estado. Eu pretendo valorizar e equipar melhor a nossa guarda municipal para, por meio da guarda municipal, fazer várias ações, como implantar a guarda municipal nos terminais e implantar e aumentar a ronda escolar. Qual é a sua proposta sobre a segurança pública? A minha proposta, Brad... Só um momento, candidato, por gentileza, para enquadrar. Tá. Agora sim, 1 minuto e 30 segundos. Eduardo, a minha proposta é bem diferente da tua. Primeiro porque ela reconhece o papel da Guarda Municipal como polícia administrativa e ela não tenta gerar confusão para a população, porque a Guarda Municipal tem o poder de polícia judiciária, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Primeiro, a gente diverge na questão da verdade do planejamento. Segundo, o teu dado, infelizmente, ele está equivocado. O orçamento da Secretaria de Segurança é pelo menos 3 vezes maior do que isso. Em São Luís, a gente tem uma grande dificuldade na cidade. Qual que é? Nós precisamos, para receber recursos do Fundo Nacional de Segurança, criar o Conselho Municipal de Segurança, colocá-lo para funcionar, o Plano Municipal de Segurança e, obviamente, o Plano de Segurança da cidade também, que hoje não existe.
Isso faz com que a gente tenha dificuldade de investimento. Quais são os fatores limitadores, que aí eu fico preocupado quando dizem assim, vamos colocar que você tem um projeto que diz, eu tive a oportunidade de ler teu plano de governo, tu disse que vai colocar guarda nas escolas. Nós temos hoje aqui em São Luís cerca de 426 guardas municipais, apenas 115 armados desses aí, para a gente cobrir as 257 escolas que o município tem, a gente precisaria, numa escala de um dia, 12 por 36, pelo menos dobrar esse efetivo. É uma situação que a gente não consegue. Prefeitura de São Luís precisa fazer o quê? Investir em segurança municipal através de monitoramento, iluminação pública, mas principalmente tirar as pessoas de dentro de casa. As pessoas precisam sair de casa para ocupar os espaços públicos. Onde tem gente, onde tem iluminação, onde tem monitoramento, a bandidagem não se cria, e é isso que você vai ter ano que vem com o Iglesias 90, prefeito de São Luís. 1 minuto para a sua réplica, candidato. Primeiro dizer que R$1.336.000 é o orçamento para a segurança pública do ano que vem. Projeto de lei orçamentária que está na Câmara Municipal dos Vereadores. Qualquer um pode ter acesso, é só ir lá e buscar, então o valor exato é exatamente esse que eu estou dizendo a você. Falar e explicar, porque acho que o candidato Iglesias entendeu o que não é a ronda escolar. A ronda escolar, candidato Iglesias, não é tirar nenhum vigilante. A ronda escolar é dar apoio aos porteiros, aos vigilantes. O próprio nome já está dizendo. É o carro da Guarda Municipal que vai passar com os guardas municipais nas escolas que tenham mais ocorrências em termos de insegurança, de crime. É exatamente isso. Ao invés de tirar alguém, ao contrário, vai apoiar você que é porteiro, vai apoiar você que é vigilante, para dar mais segurança a você que é pai, que é mãe, ao deixar seu filho em uma escola. E nos terminais, para dar segurança aos passageiros, que tanto sofrem com insegurança no nosso transporte coletivo. Essa é a verdade. 1 minuto, por gentileza, candidato, para a sua réplica. Eu não tenho absolutamente nada contra o Braide, apenas essa tentativa de mostrar à população coisas diferentes do que são. O orçamento público está disponível no site da Transparência São Luís, você coloca no Google, a LOA está disponível. O que acontece? Nada adianta discutir agora se a gente não regularizar a estrutura administrativa que é necessária dentro do município para captar novos recursos. Esse ano, a expectativa, se cumprir o que foi 2019, nós viramos de 2019 para 2020 com 468 milhões de reais inscritos em resto a pagar. E isso é uma dívida que ainda é maior, porque tem muita coisa que não foi inscrita. E isso explica a classificação ruim de São Luís do ponto de vista de endividamento. São Luís é uma nota C hoje. Por quê? Porque ela tem um endividamento proporcionalmente alto, né? Ela tem uma poupança corrente razoável e a relação da despesa com a receita corrente líquida é muito ruim. Então a gente vai ter que investir em segurança pública, mas de maneira muito combinada com o que o jogo democrático e as leis dizem. Não vender ilusões. Neto, pode? Pode. 30 segundos, por favor, candidato. Neto, o teu plano de governo, eu vi que ele tem 25 metas, ele não tem um detalhamento muito grande, isso é importante, me parece que todo o tempo tu está fazendo uma remodelação de algumas propostas. Eu queria que tu explicasse de uma maneira muito genérica, mas se possível, detalhamento de como vai fazer, a atenção básica, como vai ser a assistência e a urgência e emergência, essa integração a partir do ano que vem em São Luís, caso tu seja eleito prefeito. 1 minuto e 30 segundos, por gentileza, candidato. Bom, Iglesias, a atenção básica é um dos fundamentos principais de qualquer política pública, seja ela educação, seja ela saúde, e na minha gestão não será tratado de forma diferente. Nós temos que tratar a base, os postos de saúde, da forma devida como deve ser. Eu não vou aqui prometer 100% de cobertura de atenção básica do dia para a noite, porque a própria condição, como você mesmo colocou, do nosso orçamento não permite. A CAPAG, a capacidade de pagamento, é a letra C da cidade de São Luís, que não nos permite, como você estava relatando, buscar empréstimos internacionais, porque não é avalizado pelo Tesouro Nacional, não permite tirar empréstimos nacionais, senão com uma taxa de juros mais elevadas. Então, a situação fiscal da cidade de São Luís não é simples. Agora, a gente precisa, antes de pensar em aumento de cobertura de atenção básica, colocar o que tem para funcionar. Na minha gestão, o que eu estou propondo é que cada unidade básica de saúde vai ser, inclusive, uma marcação de consulta. Eu vou acabar com esse negócio de central de marcação, fazer as pessoas sair de casa 2 horas da manhã. Fez a consulta
na unidade básica de saúde com o clínico geral, precisou fazer um encaminhamento para um especialista, de lá mesmo você vai marcar a sua consulta. Isso já funciona em outras cidades, eu vi isso acontecendo na cidade de Sobral, eu vi isso acontecendo na cidade de Salvador. Não é um bicho de 7 cabeças, não estamos inventando a roda, mas a gente precisa garantir remédio dentro das unidades básicas de saúde, um acompanhamento permanente das pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão. 1 minuto, candidato, sua réplica. O Neto é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, mas nesse momento de debate a gente precisa falar de uma maneira muito assertiva sobre o que vai ser feito na saúde de São Luís a partir do ano que vem. Hoje, a atenção básica, eu vi uma proposta dele que ele quer colocar ultrassonografias nas unidades. Nós temos 56 unidades básicas de saúde na cidade, nós temos 125 equipes de saúde da família, o custo disso é alto. Ano que vem vai ser um ano da gente combater desabastecimento das unidades. Eu não tive resposta, se tu quiser explicar na tréplica, inclusive, a questão da urgência e emergência, mas de fato o que acontece? Tem muita gente falando de saúde nesse momento da pandemia, da campanha, muita gente que não tem a visão do sistema que precisa ter. E discutir saúde em São Luís, nesse momento em que tem gente que está vendendo solução como lá em Jundiaí, de clínica da família. Jundiaí é uma cidade que tem quase 99% de cobertura de esgoto e saneamento. Tem 60% da população usuária de convênio de saúde. São Luís, o Maranhão, de maneira geral, tem em torno de 3%, é muito baixo, é praticamente isso. São 400 e poucos mil usuários de plano de saúde. Veloso, eu sou agrônomo e moro no Vinhais. Todos os candidatos, indistintamente, só falam em saúde e educação. No entanto, 95% das hortaliças e frutas que a gente consome vem de fora. E eu vejo mais o seguinte, crianças mal alimentadas é uma porta aberta para problema de saúde. E outro problema, a criança mal alimentada vai para a escola e não aprende nada. Então, por que não se dá prioridade à agricultura? Candidato, você tem 2 minutos para a sua resposta. Sim, Salomão. Seu Salomão, obrigado pela sua pergunta. O senhor vai me permitir 20 segundos só para me esclarecer uma situação aqui. O candidato Duarte Júnior adora, como a gente bem sabe, fake news. E ele insiste em ficar falando situações sem contar verdadeiramente a história como ela acontece. Ele não coloca, de fato, como as coisas acontecem. Eu volto aqui a falar sobre verba indenizatória para você entender. Verba indenizatória é uma verba para que o parlamentar possa usar no exercício do seu mandato. Nos meses de abril, maio e junho, a Assembleia Legislativa estava fechada, isso mesmo, fechada por conta da pandemia. E o deputado Duarte Júnior recebeu mais de R$120 mil de verba indenizatória por suas atividades parlamentares de uma casa que estava fechada sem as suas atividades parlamentares. Seu Salomão, o problema da agricultura familiar de São Luís verdadeiramente não existe uma política pública de fortalecimento dela ao ponto que permita, inclusive, que a administração pública possa comprar essa alimentação para levar para dentro das escolas, através do PNAE. Então, é importante que a gente possa fazer duas coisas muito importantes. A assistência técnica é fundamental. Às vezes, a gente fala em entrega de sementes e sem dar assistência técnica. Sem assistência técnica, não há produtividade. E o senhor sabe do que eu estou falando porque o senhor é agrônomo. Não adianta dar sementes se não dar assistência técnica. Nós vamos casar as duas coisas, para que a gente tenha verdadeiramente uma produtividade adequada para dentro da produção da cidade de São Luís, para que a gente possa comprar o máximo da agricultura familiar e fornecer esse tipo de alimento nas feiras da cidade de São Luís. Vamos ao candidato. Iglesias Moisés. Vamos assistir ao vídeo. Temos belas praias em São Luís, mas de acordo com as análises de balneabilidade, elas estão sempre impróprias para banho. Logo, não podemos desfrutar do nosso lindo litoral. Eu gostaria de saber dos candidatos à Prefeitura de São Luís quais são as propostas para despoluir as praias da nossa capital. 2 minutos, candidato. Perfeito. Juan, quanto tempo? Que coincidência boa responder uma pergunta tua, por coincidência aqui Foi na sorteio, Mirante. hein, gente? Sorteio. Foi sorteio. Mas, assim, o principal é São Luís fazer o básico. A gente tem que fazer regularização fundiária, ocupação dos espaços urbanos e tem a lei. Existe a Lei 13.240, que ela diz que as prefeituras podem assinar um convênio para ficar com a gestão das praias para o município.
Isso está aqui em São Luís para ser assinado há 4 anos, eu não entendo porque Edivaldo não assinou. Sabe por quê? Porque a partir do momento que aquilo vira uma concessão do município, a prefeitura que tem um contrato com a CAEMA, que diga-se de passagem, é um contrato péssimo para o município, e ano que vem com o Iglesias prefeito vai mudar, não tem uma meta de desempenho. A CAEMA, se não quiser fazer uma rede de esgoto, uma rede nova aqui em São Luís, ela tem essa possibilidade, porque o contrato não tem meta. E resolvido isso, temos agora a concessão da prefeitura. A CAEMA passa a ser obrigada a fazer saneamento da região, a partir do momento que a gente regulariza aquilo. Mas tem mais, tem muita coisa melhor. Sabe o que melhora? Quando a gente coloca aqui aquela concessão municipal para aquele barraqueiro que há muitos anos, ele é um proprietário de barraca, mas ele não tem a segurança jurídica na concessão dele, ele vai fazer, sabe o quê? Ele começa a investir no negócio dele, se ele sabe que tem 30 anos para frente. Tem barraca na litorânea que tem 2 funcionários, fica lá uma sinuca. Se a gente tivesse a oportunidade de dizer para essa pessoa, meu amigo, aqui é seu por 30 anos, ele iria atrás do empréstimo com uma garantia para fazer um investimento naquilo ali e gerar, ao invés de 2, 20, 30 empregos dentro da barraca. Assim que se gera emprego, metas, por exemplo, dessa ocupação de preservação ambiental. Tudo vai começar em São Luís quando a gente começar a fazer gestão na cidade. Edivaldo foi um prefeito que ele fez avanços aqui em São Luís e a gente tem que reconhecer. Mas os grandes problemas da cidade, os impasses, eles vão ficar para a gente resolver a partir de 1º de janeiro de 2021. Você pode ter certeza. Nós vamos enfrentar com coragem e não com as mentiras que foram ditas aqui.